Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o nosso tema de hoje pode dar tilt, talvez. Lembra do tilt? Dissonância cognitiva. Ô Luli, parece coisa de psicologia. O que é isso, hein? Na verdade, é sim coisa de psicologia. E por que eu estou me metendo numa área que não é a minha? É porque é uma questão psicológica muito, muito usada dentro da área digital. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O que é a dissonância cognitiva? A gente sabe isso desde aquela antiga fábula em que a raposa não conseguia pegar as uvas e ela falava que as uvas estão verdes. A gente é incapaz de viver com uma contradição dentro da cabeça. Então, de algum jeito, a gente tem que se livrar desse desconforto. E se é tão difícil combater o desconforto, o que se faz? A gente faz o que a raposa fez. Quer dizer, ou primeiro, você reduz a importância da uva, então a uva está verde, ou então você, o clássico, nem queria, tá? Mas na verdade eu estava com o estômago cheio, eu estava fazendo isso por bobagem. Ou então você simplesmente fala, olha, no fundo, essa uva vai me fazer mal. Então foi até bom eu não ter pegado. Toda essa racionalização, ou seja, ela é usada em todos os lados. A gente vê em problemas individuais do indivíduo que não quer reconhecer que o cigarro sim faz muito mal para ele, ou o sujeito que não quer reconhecer o aquecimento global, em que é muito mais fácil assumir que o aquecimento global não vai existir, ou vai existir daqui a 500 anos, ou que HIV não causa AIDS, do que você mudar o seu comportamento. Então, isso é muito complicado, porque as pessoas todo mundo começa a ter razão em todos os lados. E isso ajuda a relativizar o discurso. Sim, e está por trás de boa parte da polarização e do discurso de ódio das redes sociais. Porque se é muito mais confortável para mim alterar a realidade do que admitir que eu estou errado, chega um momento em que você tem duas realidades tão diferentes que são dois mundos que não conseguem se falar. E a gente vê isso o tempo todo, em época de eleição mais comum, mas a gente vê em qualquer lugar. Devemos então nos preocupar com isso? O que fazer? A coisa mais importante a fazer é você se verificar no momento de negação. Claro que o ideal, para um caso mais extremo, como alguns que a gente vê por aí, seria ir a um psicólogo, mas o sujeito não iria a um psicólogo. Então, talvez um caso seria, olha, se você começou a brigar muito com muita gente, ou se você começou a criar alguns desconfortos, será que você não está em dissonância cognitiva? Quer dizer, será que você não está querendo negar a realidade só para não assumir que está errado? Porque talvez seja muito, muito, muito mais confortável perceber que está errado e seguir adiante. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Então, professora, é verdade que a leitura ajuda a viver? Antes de abordar o tema de hoje, gostaria de lembrar o mote dos programas desse mês. Se tem uma biblioteca com jardim, você tem tudo, escreve Cícero. A partir dessa ideia, como disse na coluna passada, surgiu a temática da leitura como um remédio contra a monotonia, o medo, a ansiedade, a angústia e a solidão. Então, Cláudia, ouvintes da Rádio USP, guardem bem seus livros e seu jardim, mesmo que seja um jardim imaginário. Hoje eu gostaria de dar voz a um bibliófilo cujo nome é muito raramente mencionado, salvo pelos historiadores do século XVIII, e eu já explico o porquê. Antes, permitam-me apresentar Eduardo Frieiro. Eduardo Frieiro lecionou literatura espanhola e hispano-americana na Universidade Federal de Minas Gerais, da qual recebeu o título de professor emérito. Fundou a Faculdade de Filosofia, onde lecionou Filologia Românica e foi fundador e primeiro diretor da Biblioteca Pública de Minas Gerais, hoje Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. E, claro, foi um bibliófilo muito respeitado, um grande conhecedor dos livros, principalmente de brasilianas. E tem uma produção bem considerável. Escreveu muito sobre assuntos diversos e podemos dizer que ele tenha navegado por vários gêneros.
Escreveu romances, ensaios históricos, artigos e circunstâncias. Entre os ensaios eu destaco O Diabo na Livraria do Cônego, que foi publicado em 1946 em Belo Horizonte pela Livraria Cultura Brasileira, recebeu várias edições e podemos dizer que até os dias de hoje é um clássico no tema sobre livros, leituras, bibliotecas e a presença francesa entre os letrados das Minas Gerais no final do século XVIII. O que eu gostaria de falar mesmo é sobre o volume Os Livros Nossos Amigos, publicado pela primeira vez em 1941 pela Livraria Paulo Blum, em Belo Horizonte. Ele teve várias edições. O meu exemplar foi publicado pelas Edições do Senado, volume 80. O que o leitor pode aprender com o livro Nossos Amigos no contexto atual? Esse livro, ele vai desde a arte de amar os livros até os problemas relacionados ao diabo nas tipografias, ou seja, as famosas gralhas que atrapalham tanto os leitores, desesperam os autores e também os tipógrafos. Mas esse problema constitui aí uma constante, não é, na tradição dos livros impressos. O que eu gostaria de destacar deste livro, e que eu acho que vem bem ao caso nesses dias de pandemia, é justamente o capítulo 4, A Leitura Ajuda a Viver. Nesse capítulo, o autor parte de alguns comentários ou alguns conselhos literários do romancista inglês Somerset Maugham, e ele conclui o seguinte, nesse trecho que eu passo a ler do nosso autor Eduardo Frieiro. O romancista, escreve o autor, tocou num ponto essencial de filosofia da arte. É quando diz que os livros, bem entendido, os livros que recreiam o espírito na recriação da vida, ajudam o homem a viver mais plenamente. Que dúvida! Para nós, ao menos, é uma ideia que nos parece irrefutável. Literatura não é filosofia, nem teologia, nem ciência, nem economia social, nem política. É a arte de pôr em jogo a imaginação por meio de palavras. Ora, a arte, nas suas variadas formas, é uma das necessidades vitais do homem civilizado. Então, muita atenção! A literatura ajuda a viver, nos ensina Eduardo Frieiro. E eu fico aqui com mais uma edição de Bibliomania, aguardando vocês na semana que vem. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Há 1.400 anos, de acordo com registros históricos, um rastro luminoso vermelho no céu intrigou os japoneses. Agora, um estudo liderado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Polar no Japão trouxe uma explicação para esse fenômeno. Professor João Steiner, o que os pesquisadores concluíram? Bom, esse fenômeno foi observado, uma observação histórica, feita pelos japoneses, que mantém então o relato histórico dessa observação, mas uma observação que não se repetiu. Agora, em épocas contemporâneas, não se vê, por exemplo, o fenômeno da aurora boreal, que é observado em países muito ao norte, muito próximos ao polo magnético norte, E o que aconteceu? Aconteceu que os pesquisadores japoneses mostraram que esses fenômenos raros ocorrem sob certas circunstâncias quando você está mais próximo do polo magnético norte. Ocorre que o Japão, naquela época, 1.400 anos atrás, estava mais próximo do polo magnético norte. O polo magnético andou cerca de 8 graus, se distanciou do Japão. Andou bastante, hein? 8 graus é bastante em 1.400 anos, mas o polo magnético, ele é móvel, isso já é sabido, e com isso, então, eles conseguiram mostrar que se o Japão estivesse a 8 graus mais ao norte, eles observariam, raramente, mas observariam esse tipo de fenômeno. Então, de uma certa forma, está explicado pelo fato de que o polo magnético terrestre se moveu
esse tanto e afastou o Japão do polo magnético. E só para a gente relembrar, como que se formam essas auroras boreais? Ou auroras? Essas auroras boreais são partículas de vento solar. O Sol emite uma enorme quantidade de vento, de partículas aqui são prótons, são elétrons, são átomos de hidrogênio ionizado, né? Essas partículas são emitidas em grande quantidade e elas não atingem diretamente a superfície da Terra. Por quê? Porque a Terra tem um fortíssimo campo magnético. Então, o campo magnético desvia essas partículas de tal forma que elas não nos atingem. Mas ao desviar essas partículas, elas são desviadas para os polos magnéticos, o polo magnético norte e o polo magnético sul. E quando há então um intenso vento do Sol, cerca de 4 dias depois, porque essas partículas levam 4 dias para viajar do Sol até a Terra, você vê essa grande quantidade de luz que é gerado pelo impacto das partículas na atmosfera terrestre em grandes altitudes, né? Isso produz então esse fenômeno muito bonito, em geral de cor verde, e que são chamados de auroras boreais. Legal, então o que antigamente devia até assustar aqueles povos mais antigos, hoje a gente já tem uma explicação e pode apenas apreciar o fenômeno, né? Exato, desde que você vá para perto do polo. Nos países nórdicos, ao norte dos países nórdicos, isso é visto com frequência. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, essa coluna sempre traz resultados de importantes estudos publicados. Mas o que dizer de trabalhos de conclusão de curso na área de educação física e esporte? Tem algum exemplo de divulgação deste tipo que vale a pena? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa coluna eu vou falar de um artigo científico publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. E é um trabalho que eu orientei de um grupo de ex-alunos de mestrado, graduação e doutorado. O interessante desse trabalho é que o aluno, na época de graduação da Unesp de Rio Claro, fez o seu trabalho de conclusão de curso e veio por publicar esse trabalho posteriormente nessa revista. É muito interessante porque o trabalho foi feito basicamente com 2 câmeras de vídeo e instrumentos bem simples como uma vareta, bolinhas de isopor. A ideia do trabalho foi verificar a velocidade da bola no chute no futsal, então cobranças de 10 metros, tiro livre de 10 metros. E aí ele fez uma comparação entre garotos com diferentes níveis de desempenho. Então eram garotos que jogavam futsal de forma sistemática no projeto de extensão da Unesp e garotos que não jogavam futsal, não gostavam. Então ele recrutou esses garotos numa escola. Eles tiveram um comitê de ético assinados, né, e aprovado, devidamente aprovado pela instituição. E o interessante desse trabalho é que a gente verificou variáveis preditoras de desempenho. A principal variável preditora de desempenho é a velocidade do pé. Então, quanto maior a velocidade do pé, e nesse ponto o grupo que jogava a bola tinha maior velocidade do pé, logo eles tiveram maior velocidade da bola, algo em torno de 78 km por hora. Ao passo que o grupo que não jogava futebol tinha uma velocidade do pé menor no momento do chute e tinha uma velocidade da bola aproximadamente a 48 km por hora. Outras variáveis também que são importantes é o ângulo de joelho, como que é essa angulação de joelho para o chute, e o comprimento da última passada para tocar na bola. Os jogadores não experientes, que têm baixo desempenho, esse comprimento da última passada é menor. Então, isso é muito interessante, principalmente para mostrar que tem uma diferença por volta de quase 30 km por hora entre garotos que jogam futsal e que não jogam futsal na velocidade da bola. Então, é uma coisa até interessante, até mesmo para precaução quanto à prática esportiva, pelas velocidades que a bola pode atingir e aí acabar machucando garotos em idades, aí, como foi nesse caso, de 13 a 15 anos de idade. E qual a principal lição que podemos tirar desse tipo de divulgação? A principal lição desse trabalho, por mais que é numa revista que a gente pode considerar como modesta,
é que sim, né, os alunos de iniciação científica com trabalhos de conclusão têm potencial para divulgar o resultado dos seus trabalhos de conclusão em revistas científicas, e aí dá um passo à frente do que é só fazer um trabalho que simplesmente vai ficar lá parado sem nenhum tipo de divulgação e sem que as pessoas leiam o trabalho. Eu acho que principalmente em todo esse período que a gente está passando, né, de isolamento, é muito importante que as pessoas tenham consciência que é possível, mesmo no período da universidade, criar trabalhos, mesmo com ferramentas simples e que são divulgados e que têm importância. Notem que nesse caso, pode parecer até uma certa bobeira, mas saber a velocidade que a bola atinge teria uma implicação direta com questão de segurança para diferentes faixas etárias, até que ponto que a pessoa é segura, né? Uma bola de 78 km por hora pode ocasionar algum tipo de trauma, alguma lesão grave em garotos? Isso eu não sei, mas poderia ser estudado por alunos de curso de educação física, de ciência do esporte. Então, é muito interessante que alunos, mesmo que de graduação, tenham em mente, pode ser que eles não consigam, mas que tenham sempre em mente que o seu trabalho pode sim ser divulgado em periódicos científicos de baixa ou de alta relevância, mas o importante é divulgar, né? O trabalho que a gente diz que não é bom é aquele trabalho que não foi publicado. Isso eu escutei muito de professores no passado. Então, obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Hoje o tema da professora Marília Fiorilo é a retirada por Donald Trump do apoio financeiro à Organização Mundial de Saúde, como pretexto para não admitir sua responsabilidade pessoal na explosão do coronavírus nos Estados Unidos. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. O Sudão do Sul tem 4 respiradores pulmonares e 24 leitos de UTI para atender uma população de 12 milhões de pessoas. A República Centro-Africana tem 3 respiradores. E no nordeste da Síria, uma região conflagrada, há 28 leitos de UTI e 11 respiradores nos hospitais disponíveis para tratar 2 milhões de pessoas expostas ao coronavírus. Estes são dados divulgados em um relatório do International Rescue Committee, presidido por David Miliband, ex-secretário de Relações Exteriores do governo de Gordon Brown. O relatório do IRC, ou do IRC, examina os impactos avassaladores da pandemia naqueles países cujos conflitos já geraram crises, em particular na Síria, Sudão do Sul, Venezuela e Iêmen, que correspondem a 30% da população que tem urgência de ajuda humanitária. Sem infraestrutura sanitária e hospitalar, a situação dos superlotados campos de refugiados é ainda mais grave. Onde não há praticamente água potável, mas existe sim um surto de cólera, caso do Iêmen, ou nos campos de refugiados em Bangladesh, para onde foram os Rohingya, escapando da limpeza étnica em Myanmar, esses campos das famílias são separadas por tendas de plástico. E falar em isolamento, a única mensagem cabível é impraticável. A escala, severidade e velocidade do surto será amplificada, resumiu Miliband. Se a comunidade internacional negligenciar, como parece,
essas populações duplamente fragilizadas, os efeitos não vão se limitar a iemenitas ou sírios. Vão se espalhar em progressão geométrica, pois, afinal, o mundo ainda é globalizado. A Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa está no olho do furacão e não é hora de relaxar. O pior está por vir. Se há carência de equipamentos e dificuldades de contenção nos países desenvolvidos, imagine-se naqueles esquecidos. É nesse contexto que Trump declarou a retirada do apoio financeiro à Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são a principal fonte de financiamento, com cerca de 15% do total. E o segundo maior doador à OMS é a Fundação Bill e Melinda Gates, que reclamou da decisão. Aliás, todo mundo protestou. Afinal, o que leva a maior potência do mundo a abandonar a Organização Mundial de Saúde bem no meio ou no pico da pandemia? Vamos arriscar uma hipótese. Achar um culpado para a infeliz posição dos Estados Unidos como campeão de mortes e 1/3 de infectados no mundo. Ao acusar a OMS de ter sido lerda das informações que vinham da China, ou mesmo de não ter investigado se os dados chineses correspondiam aos fatos, Trump arranja um bode expiatório para culpabilizar o caos que ele mesmo e só ele patrocinou. Pois foi ele que declarou inicialmente que tudo não passava de uma gripezinha, que o isolamento era bobagem e que a cura milagrosa seria uma boa dose de cloroquina. Professora Marília Fiorillo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, educação e direitos. Em tempos de pandemia, estamos observando e de perto o funcionamento das diversas instituições públicas que temos, as funções do poder. Observem a atuação do executivo admitindo alterações nos contratos de trabalho. É muito importante para nós, posto que se trata de uma relação jurídica trabalhador e empregador, onde as partes não são iguais, uma vez que uma delas é vulnerável, depende do salário, dos vencimentos para sobreviver. Em tempos de pandemia, a possibilidade de combinações, contratos que reduzam as horas trabalhadas e percentualmente reduzam vencimentos, salários dessas horas trabalhadas. Tudo foi feito sem ouvir as lideranças sindicais, e isso é muito grave. Então, há uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, o judiciário, o professor Lewandowski, determinando que os sindicatos sejam ouvidos, posto que os sindicatos representam judicialmente e extrajudicialmente as categorias funcionais dos trabalhadores brasileiros. Professora, se aprovada a mudança após encontro com os sindicalistas, que garantias os trabalhadores terão ao retornar à normalidade? Se aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, esses contratos de trabalho com redução de horas trabalhadas e dos salários
com a participação das representações aí sindicais, elas assim deverão ser desenvolvidas e tem valor de lei, obrigatoriedade de lei. Assim como a lei sujeita a todos as decisões judiciais nesse sentido, também sujeitarão todos os envolvidos e, se não houver o cumprimento, haverá sanções. Tem aí essas decisões judiciais, neste caso, o mesmo valor, o mesmo entendimento da obrigatoriedade que as leis nos impõem num Estado democrático, mas de direito. Neste caso, essas decisões terão o mesmo valor de lei. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.